Guy Gardner, apesar de ser um dos maiores Lanternas Verdes, ele nem sempre foi o mais simpático. Seu jeito indisciplinado, cabeça quente, arrogante e propenso a quebrar regras faz ele ser totalmente diferente em relação aos outros Lanternas. Mas apesar de sua forte personalidade e de ser impulsivo e se meter em encrencas, ele é muito corajoso e determinado, e com a sua força de vontade, ele provou ser um digno portador de um anel de Lanterna Verde. Dentre os Lanternas Verdes, o Guy Gardner é um dos, se não o mais casca-grossa, e sua raiva e personalidade faz com que ele bata de frente até mesmo com seus próprios aliados. E salve, salve meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com a história completa sobre a origem e a trajetória do Lanterna Verde Guy Gardner. E pra gente começar, já vai se inscrevendo aí e deixa o seu like para você não perder os próximos vídeos sobre quadrinhos e cinema. É isso, muito obrigado e vamos nessa! O personagem Guy Gardner foi criado por John Byrne e Gil Kane e teve ali a sua primeira aparição na HQ Lanterna Verde volume 2 de 1968. E em 1980, o Guy Gardner passou por uma mudança nas mãos dos escritores Steve Englehart e Joe Staton. Eles mudaram suas características e o transformaram, fazendo o Guy ter uma raiva incontrolável, arrogância e outras características que fizeram desse personagem o que ele é até os dias atuais. Nos quadrinhos, a vida do Guy foi tocada pelas estrelas há muitos anos, mesmo antes dele nascer. Bom, começando do início, há mais de 5 bilhões de anos atrás, em um planeta chamado Vuldar, que era o lar de uma raça de grandes guerreiros chamados os Vuldarianos. Eles foram criados com o objetivo de proteger o seu quadrante de um mal conhecido como os Tormox, liderados por um sádico gênio chamado de Bronk, e com a ajuda de outro exército aliado, os Tormox massacraram grande parte do exército Vuldariano e lideraram um ataque para dizimar o planeta Vuldar, que se encontrava desprotegido. Bom, as mulheres de Vuldar foram capturadas e presas pelos drones do exército Tormox. Os Tormox não compartilham suas vitórias e então eles mataram seus próprios aliados. E após a destruição do planeta Vuldar, os guerreiros que restaram atravessaram milhares de quadrantes e de planeta em planeta eles trocaram sua ciência avançada pelo material genético dos guerreiros mais poderosos de cada setor. E assim, eles adicionavam esses materiais genéticos aos de sua linhagem vuldariana. E o objetivo era vasculhar o máximo de setores espaciais para achar espécies habilidosas e dotadas de poderes para ajudar a espécie vuldariana a superar o poder dos seus inimigos Tormox. Bom, e então eles treinaram essas espécies para o dia em que os Tormox retornassem, causando devastação por onde passassem. Mas apesar de seus esforços, os Vuldarianos estavam destinados à extinção. Quando os Vuldarianos chegaram à Terra, eles se estabeleceram na selva de Naba. Ali, os humanos nativos daquela região eram compatíveis estruturalmente e anatomicamente com a espécie Vuldariana. Então, os Vuldarianos poderiam cruzar as duas espécies e continuar a propagação de sua linhagem. Os humanos nativos trataram os Vuldarianos como deuses, e mais tarde uma mulher nativa foi selecionada para se casar e se reproduzir com um Vuldariano. Mas um feiticeiro da tribo chamado de Mudaka ficou com ciúme e contaminou a união, e acabou sendo fatal para a mulher, que gerou uma criatura que ficou conhecida como o Dementador. Após isso, os Vuldarianos se estabeleceram na selva para prosseguir com as pesquisas. As tentativas seguintes se mostraram bem frutíferas. E para criar uma fusão bem-sucedida entre as raças, os Vuldarianos descobriram que levaria séculos de incubação. Bom, e toda essa história foi apenas um prelúdio para o evento que viria a acontecer na cidade de Baltimore, em Maryland. E o evento se trata nada mais nada menos que o nascimento do Guy Gardner. O Guy teve uma infância bem difícil, tendo um pai alcoólatra que lhe dava surras e cheio de preconceitos e raiva. O pai do Guy, Rowley Gardner, não dava muita atenção para ele e era muito abusivo, mas para o seu irmão mais velho, o Mace Gardner, a situação era bem diferente. Mace era o ponto fraco do pai do Guy. Na escola, ele acumulou muitos troféus de atletismo, principalmente de futebol.
Buscando a mesma aprovação que seu irmão Macy tinha, o Guy Gardner ralou muito na escola para tentar ganhar essa mesma aprovação do seu pai. Mas todas as suas tentativas e conquistas foram completamente descartadas pelo pai. Já a mãe do Guy, Peggy Gardner, fechava os olhos para o comportamento abusivo e totalmente errado do seu marido. Em uma infância tão complicada, Guy encontrou refúgio em uma história em quadrinhos, onde ele encontrou um herói nas aventuras de General Glory. O Guy ficou tão encantado com as façanhas do general que cortou o seu cabelo no mesmo estilo de corte tigela do ajudante do General Glory, o Ernie. Guy cresceu tendo duras lições de vida, e mesmo assim ele não desistiu e ainda tentava buscar a aprovação que seu irmão Macy recebia do seu pai. Em seus 13 anos de idade, o Guy percebeu que Macy nunca faria nada de errado aos olhos do seu pai. E ao invés de ir para a faculdade como seu pai havia planejado, Macy decidiu ingressar na academia de polícia de Baltimore. E sobre isso, Guy tinha certeza que essa decisão do Macy irritaria seu pai, mas isso não aconteceu. Na verdade, essa decisão do Macy só fez com que o orgulho do seu pai só aumentasse. E novamente, Guy resolveu tomar outra atitude para tentar ganhar a aprovação do pai. Em um projeto de ciências da escola, Guy Gardner trabalhou duro e construiu um rádio de ondas curtas. E ao retornar tarde para casa, Guy acabou encontrando o seu irmão Macy Gardner fumando maconha. Isso machucaria o seu pai se ele descobrisse. Macy sabe que se Guy contasse, ele poderia perder a aprovação do pai, além de magoá-lo. Mas o Guy resolveu guardar o segredo do Macy, pois ele parecia entender a situação. Algumas semanas depois, Guy acabou escolhendo o dia e o momento errado para mostrar o seu projeto de ciências para o pai. Naquele dia, o pai do Guy havia sido demitido da empresa onde ele trabalhava como operador de guindaste, porque estava bebendo no horário de trabalho. Mesmo não tendo a intenção, o Guy acabou irritando ainda mais o pai, que lhe deu mais uma surra. Aos 16 anos de idade, Guy Gardner chegou à decisão de que se não podia ser como o seu irmão e ter a aprovação do pai, ele seria então o oposto do irmão. Em mais um dia agitado de aula, Guy soltou alguns comentários inteligentes para uma garota que estava fazendo uma simulação de incêndio no colégio. Ele também roubou um carro de um estacionamento em Rosedale e quase não conseguiu fugir da polícia. E mais tarde, em um restaurante, o namorado da garota, juntamente com alguns amigos, encontraram o Guy e o espancaram a ponto de mandá-lo para o pronto-socorro. Para o próprio Guy, isso não mudou nada em sua vida, tendo sempre seus problemas com a lei e sendo levado para o centro juvenil. Em seu aniversário de 18 anos, Guy acabou sendo pego pela polícia tentando roubar um carro, e agora ele passaria a ser tratado como um adulto. Mas ao invés de levá-lo para a prisão da cidade, os policiais levaram o Guy para um campo de futebol onde seu irmão Macy estava à sua espera. E após algumas piadas do Guy, o Macy respondeu o irmão com alguns golpes fortes, e Guy assumiu que Macy gostava de bater no Guy assim como o seu pai fazia. Após dar uma surra no irmão, Macy deu um dinheiro para o Guy e pediu para ele se endireitar e arrumar um emprego. Macy Gardner estava dando uma segunda chance para o Guy. Após isso, Guy começou a andar na linha. Ele conseguiu vários empregos e recebeu o seu ensino médio e conseguiu bancar a sua passagem para a faculdade. Guy também conseguiu uma boa média de notas em sua graduação em Educação e Psicologia da Universidade de Michigan. E em seu primeiro ano, ele também ganhou alguns jogos de futebol. Mas em casa, suas conquistas ainda eram ofuscadas pelo seu irmão Macy. E chegando no último ano, Guy ainda tinha o seu senso de humor, e ele também se tornou um herói de futebol de renome nacional. Após o jogo, Guy foi para casa como um herói, mas ninguém o encontrou no aeroporto. Macy Gardner acabou sendo baleado com 5 disparos com uma arma de grande calibre, e uma das balas acabou cortando sua coluna. Macy era investigado pela Divisão de Assuntos Internos do Departamento de Polícia por extorquir traficantes de drogas. Ele chegava a arrecadar $1.000 por semana com as extorsões. Os traficantes deixaram Macy para morrer e isso quase aconteceu. E o Departamento de Polícia silenciou o assunto, evitando o envolvimento da imprensa.
Macy foi expulso da polícia e pouco tempo depois, tudo indica que ele se afogou no rio. E com a morte de Macy, o pai do Guy também já não tinha muitos motivos pelos quais viver. Ele se afogou ainda mais no alcoolismo, que o consumiu e ele também morreu. Guy finalmente terminou sua faculdade, se formando em artes liberais em psicologia e educação. Ele chegou a ser convocado pelo Cleveland para jogar profissionalmente, mas acabou lesionando o joelho. A lesão enfureceu Guy, que perdeu o controle e destruiu a sala de musculação. Após isso, ele se deu conta de que tinha que canalizar a sua raiva e agressividade. Ele decidiu ajudar outras pessoas. Então ele se tornou assistente social e aconselhou prisioneiros. E deixando o destino de Guy Gardner cada vez mais próximo, através das estrelas, o alienígena Abin-Sur de Ungara foi mortalmente ferido durante uma batalha contra uma criatura conhecida como Legião. Abin-Sur pousou na cordilheira de Sierra Madres e, cumprindo sua última tarefa, ele designou seu anel para encontrar um sucessor digno de substituí-lo. E ao redor do planeta, o anel encontrou dois grandes candidatos, o piloto de testes Hal Jordan e Guy Gardner. Mas o escolhido foi o Hal Jordan, porque ele era quem estava mais próximo do local onde Abin-Sur caiu. E antes de integrar a tropa dos Lanternas Verdes, Hal Jordan acabou se envolvendo em um acidente automobilístico enquanto dirigia alcoolizado. Ele assumiu a responsabilidade e se declarou culpado, e foi condenado a 90 dias em uma instituição correcional estadual. Durante o seu período na prisão, Hal Jordan se tornou suspeito de um assassinato do seu companheiro de cela. E nesse tempo, o Guy Gardner era o assistente social do Hal Jordan. Durante seus dias na prisão, o Hal Jordan atuava como Lanterna Verde à noite e ele estava sendo treinado pelo Sinestro. Alguns prisioneiros e uma equipe do presídio descobriram que o Hal Jordan tinha um anel do poder, e durante uma briga, o Hal Jordan defendeu um condenado chamado de Willie. Willie acabou se tornando um novo companheiro de cela do Hal, e o Guy não aprovou isso. O novo companheiro de cela do Hal descobriu que também podia usar o anel do poder, e planejou usá-lo para encenar uma fuga em massa. Com isso, os detentos iniciaram uma rebelião, e o Guy Gardner acabou sendo feito de refém. Mas o plano dos detentos tinha uma pequena falha. Acontece que o Hal Jordan não era visto na prisão há 2 dias. Sua ausência se deu devido a uma revolta no planeta natal do Sinestro, Korugar, onde fortemente armados a população expulsou o opressor Sinestro do planeta. E então o Sinestro convenceu o Hal Jordan a se juntar a ele para se esconder da tropa dos Lanternas Verdes. E a prisão era um dos planos do Sinestro, que pretendia usar o lugar como um refúgio da perseguição. E então os dois chegaram no meio da rebelião. O Guy Gardner estava sendo feito de refém com o anel do Hal Jordan, que estava sendo usado por um dos detentos, mas o criminoso conseguiu usar o anel apenas por um momento. O Sinestro derrotou o detento com facilidade, e o Guy Gardner ficou descontrolado e atacou o prisioneiro, que o fez de refém. O Sinestro pretendia apagar as memórias dos humanos, mas eles foram surpreendidos por um trio de executores robóticos, os Punhos dos Guardiões. Eles prenderam o Sinestro e o Hal, que foram mandados para a Oa. Os Guardiões iriam investigar a revolta anti-Lanterna Verde que aconteceu no planeta Korugar. Após a investigação, o Sinestro foi considerado culpado pelas acusações e foi destituído do seu anel e honras, e banido para o universo de antimatéria de Qward. O Hal Jordan retornou para a prisão a fim de conter o motim, e o resto de sua sentença foi monótono. Antes de sair da prisão, o Hal se encontrou com o Guy para uma breve conversa. O Guy contou que decidiu não continuar como assistente social na prisão, pois ele achava que esse trabalho trazia à tona sua natureza agressiva. E a vida continuou a seguir para ambos. Depois que saiu da prisão, o Hal Jordan foi para a Oa para receber um treinamento adicional. E ele acabou descobrindo que o Guy também tinha sido escolhido para receber o Anel do Poder. Com sua avançada tecnologia, os Guardiões fizeram uma varredura pós-morte dos pensamentos finais de Abin-Sur.
A tecnologia deles poderia simular os eventos que poderiam ter acontecido se o Guy Gardner tivesse recebido o anel ao invés do Hal Jordan. E a trajetória do Guy como o mais novo Lanterna Verde seria semelhante ao do Hal Jordan, mas com uma exceção de uma missão do Guy ao planeta Gera. Nesse possível cenário, ele acabou morrendo, e após a sua morte, o Guy escolheu o Hal Jordan para receber o Anel do Poder e ser o novo Lanterna Verde. O Guy Gardner seria o substituto do Hal Jordan, um destino que viria a se concretizar com o tempo. Bom, e depois de ver toda essa história, o Hal volta para a Terra para se encontrar com o Guy. O Guy não mencionou a identidade de Lanterna e sequer parece surpreso com a visita do Hal. Isso pode ser por causa de uma limpeza de mente feita pelos Guardiões do Universo, por mais que isso não seja provado. O Guy Gardner se tornou um professor de educação física, um trabalho que fez bem para ele, onde ele ensinava esportes para crianças com educação especial. Certo dia, Guy Gardner levou seus alunos para uma viagem de campo de 2 meses pelo país, mas a viagem de ônibus foi interrompida a poucos quilômetros de Coast City, onde acabou acontecendo um terremoto. A maioria dos alunos desembarcaram do ônibus, mas uma criança acabou ficando em um local da ponte prestes a ceder. A garotinha estava com muito medo e o Guy não conseguiu convencê-la a voltar para um local mais seguro. O Guy tentou puxar a garota, mas o seu peso era demais para o local danificado em que ele estava. O ônibus acabou se movendo e atingindo o Guy nas costas, e ele e a garota caíram, mas acabaram sendo salvos pelo Lanterna Verde Hal Jordan. O Guy acabou sendo levado para o hospital e ficou acamado por meses. Com isso, os Guardiões designaram outro substituto para o Hal Jordan, chamado John Stewart, que foi treinado pelo próprio Hal Jordan. Após alguns meses, o Guy Gardner conseguiu sair da cama e andar com o auxílio de bengala. Ele retornou para Baltimore e ainda levaria algum tempo até que ele se recuperasse totalmente. Durante uma caminhada, o Guy resolveu passar em um local que estava tendo um balto carnaval. Ao entrar em uma tenda, ele conheceu a cartomante Kari Limbo. Ela fez sua leitura e disse a Guy que ele seria o herdeiro da grandeza envolvendo a cor verde. Ele tinha uma vontade de ferro, ética moral escrita e uma profunda linha do destino, e que ele seria o último de uma grande tradição. Embora o Guy não acreditasse muito, ele acabou convidando a Kari para um encontro. Eles se apaixonaram rapidamente, e conforme a caravana do carnaval avançava, Guy viajava para encontrá-la nos finais de semana. Eles logo planejaram seu futuro juntos. O Lanterna Verde Hal Jordan visitou Guy e Karen, que ficaram surpresos com a visita. O Hal revelou sua identidade como Lanterna Verde e contou para o Guy como ele quase se tornou o Lanterna Verde se tivesse encontrado a Ben-Sur. Hal pediu a Guy para que ele o substituísse como Lanterna Verde enquanto ele fosse até Oa para consertar o seu anel de poder danificado, que ele acreditava que foi danificado em uma luta contra o Crumbler. E então o Hal deu ao Guy um anel de poder, e o Guy descobriu que já tinha algum conhecimento no uso do anel. A bateria que o Guy iria usar para recarregar o seu anel seria uma bateria do Hal Jordan que estava guardada no apartamento do Oliver Queen. Já em Star City, o Arqueiro Verde teve uma visão da bateria explodindo antes que o Lanterna Verde pudesse escapar. Mesmo preocupado com o que viu, o Arqueiro Verde decidiu não contar ao Guy a fim de não preocupá-lo. Ele preferiu esperar o Hal retornar de Oa para contar a ele. O mais novo Lanterna Verde da Terra, Guy Gardner, ajudou o Arqueiro Verde a lutar contra as ameaças dos olhos flutuantes do Professor Ojo. Já em Oa, ao analisar o anel, os Guardiões descobriram que o problema não estava nele, e sim na bateria que o Hal estava utilizando, aquela que está guardada no apartamento do Oliver e que Guy utilizaria para recarregar o seu anel. Os Guardiões deram outra bateria para o Hal e eles alertaram ele de possíveis distorções no tempo da bateria danificada e que seria perigoso e que ela deveria ser destruída assim que ele chegasse na Terra. Já na Terra, o Guy estava adorando ser um Lanterna Verde, e durante uma patrulha noturna, ele encontrou um olho flutuante do Professor Ojo e o destruiu. Após isso, Guy resolveu retornar para o apartamento do Oliver Queen para recarregar o seu anel. Assim que chegou na Terra,
o Hal soube da visão do Oliver sobre a bateria. Relembrando as palavras dos Guardiões sobre o perigo que a bateria representava, ele rapidamente foi até o apartamento e tentou alcançar o Guy antes que ele tocasse na bateria, mas acabou sendo tarde demais. A bateria explodiu e o Guy Gardner foi engolido por feixes de energia. Após o ocorrido, o Hal Jordan levou a triste notícia até a Kari Limbo, namorada do Guy Gardner. Para não ficar sozinha, a Kari Limbo foi morar com a Canário Negro. Um tempo se passou e a Kari e o Hal Jordan acabaram se apaixonando. A Kari passou a sentir uma sensação de algo que chamava por ela, e como cigana, ela não queria ficar sozinha. Logo depois que o Hal quase morreu em uma luta, a Kari pediu para que ele se casasse com ela. Bom, e sobre a explosão da bateria que atingiu o Guy Gardner, ele não morreu como todos pensávamos. Ele foi jogado em outra dimensão pela explosão, e a confusão e os danos causados pela explosão da bateria só foram agravados pelo que ele recebeu na dimensão. Ele conseguiu ter vislumbres do mundo real e viu Hal Jordan e a Kari Limbo se apaixonarem. No dia do seu casamento, a Kari teve uma visão de que alguém muito querido estava sofrendo em agonia. Ela acabou desenhando um símbolo que mais tarde aprendeu a representar como uma dimensão além da Terra, uma zona fantasma. Quando estava investigando para ter mais informações sobre o ocorrido, o Superman foi puxado para a zona fantasma por um tentáculo de energia, e após desmaiar no altar, a Kari começou a ter visões do Guy Gardner sendo destruído pela explosão da bateria. E depois de entrar na zona fantasma para ajudar o Superman, o Hal Jordan foi atacado por objetos gerados por um anel de lanterna verde. E então ele logo percebeu quem era: o Guy Gardner, que queria a morte do Hal Jordan por ele roubar a Kari Limbo. O Guy acabou sendo usado pelos prisioneiros fantasmas da Zona Fantasma para lutar contra o Superman e o Hal Jordan. E então eles tiveram que recuar. O Hal contou para a Kari Limbo que o Guy sobreviveu à explosão. E então a Kari decide que não poderia se casar com o Hal enquanto o Guy estivesse vivo, pois não seria justo, e ela ainda amava o Guy. O Sinestro levou o Guy Gardner para a Quard como uma forma de ferir o Hal Jordan. O Guy acreditava que a Kari Limbo e o Hal tramaram sua morte com a explosão da bateria. Com isso, sua raiva cresceu sobre Hal Jordan. O Sinestro então usou o Guy como uma marionete controlando o seu anel de poder. Quando o Hal Jordan conseguiu resgatar o Guy, já era tarde demais, pois a mente do Guy tinha sido gravemente danificada, e sua recuperação estava longe de ser algo otimista. Guy foi levado para o hospital Mercy Memory, e por mais que a Kari Limbo amasse os dois lanternas, ela resolveu ficar com o Guy, pois ele foi o seu primeiro amor. Hal Jordan retornou para as estrelas para lutar contra o Sinestro, e durante muitos anos, Guy Gardner permaneceu em estado vegetativo. Os médicos descobriram um padrão em comum de ondas alfa, mas não conseguiram descobrir o motivo. Um ser chamado Dementador, desconhecido até para o Guy, levou ele para uma região que ele chamou de Brincadeira de Comeville, onde o Guy sofreu ainda mais manipulação mental nas mãos do Dementador. Durante o seu coma, o Guy ainda podia sentir o chamado interno da tropa dos Lanternas Verdes para lutar contra um de seus inimigos mais mortais, o Krona, o Guardião Renegado e seu mestre Necron, em uma batalha que aconteceria nas estrelas, bem longe da Terra. Meses depois da batalha contra o Krona, o Hal Jordan saiu da tropa dos Lanternas Verdes e planejava viver o resto de sua vida como um humano comum. Mas o setor 2814 ainda precisava de um Lanterna Verde, e o John Stewart foi designado para essa missão. Hal Jordan até fez algumas visitas para o Guy no hospital, e pretendia continuar a visitá-lo. Na imensidão do universo, alguns eventos estavam se aproximando, e eles mudariam a vida do Guy Gardner mais uma vez. Durante a crise nas Infinitas Terras, um outro grupo separado de guardiões decidiram que a falta de um alerta para as crescentes anomalias de antimatéria significava que algo estava errado. E então eles começaram a alimentar com sua própria energia vital outra bateria principal secundária. Esse outro grupo, formado por 6 guardiões renegados, estavam planejando a criação de uma nova tropa de Lanternas Verdes.
Seu objetivo era selecionar indivíduos para destruir o Anti-Monitor, para devolver a Ordem às Estrelas. E o primeiro a ser recrutado para formar uma nova tropa foi o Guy, e em questão de dias, eles tiraram o Guy do coma, que acordou depois de anos. Ele deixou o hospital e seu primeiro e único objetivo era encontrar novamente o poder do Lanterna Verde. Os céus da Terra começaram a ficar vermelhos, e em Oa, o monitor de anomalias detectou um novo poder, tão grande que era capaz de destruir mundos inteiros. Se tratava do Anti-Monitor. E os Guardiões tentaram alertar toda a tropa dos Lanternas Verdes, mas foi tarde. O Anti-Monitor converteu o poder da bateria central contra os Lanternas, e eles foram atingidos por uma grande explosão, que aprisionou pelo menos 15 lanternas em um êxtase, do qual eles não poderiam ser libertados. Os Guardiões desapareceram, e um dos Guardiões renegados levou o Guy Gardner até o planeta Oa. Hal Jordan tentou segui-lo, mas acabou caindo na superfície de Oa, bem longe do destino, onde o Guy foi levado para conhecer o restante dos Guardiões renegados, que o resgataram do coma. À medida que o efeito da antimatéria aumentava, todas as outras energias da bateria foram eliminadas. Por todo o universo, os Anéis de Poder perderam sua energia. O Hal Jordan conseguiu chegar até a cidadela onde havia vários outros Guardiões livres, mas eles desistiram de tentar lutar contra o Anti-Monitor, e só o que fizeram foi levar o Hal de volta para a Terra. Durante o seu encontro com os Guardiões renegados, o Guy ficou extremamente irritado por ficar em coma durante anos e os Guardiões nunca o trouxeram de volta. Mas eles explicaram que não poderiam fazer nada e trazê-lo de volta não era uma prioridade, já que o Guy era apenas um substituto para os 3.600 Lanternas Verdes. E além do mais, por mais que Guy tenha se tornado um Lanterna Verde pelas mãos do Hal Jordan, eles nunca haviam autorizado sua integração à tropa. E eles não se preocupam com as crises pessoais de um Lanterna. Mas agora o Guy foi aceito pelos Guardiões, e ele recebeu um novo traje personalizado e um anel e bateria que eram alimentados pela energia vital dos 6 Guardiões. E volta para a Terra. Depois disso, o Guy reuniu um pequeno grupo de criminosos, os forçando a trabalhar com ele e partirem para Qard, o local de nascimento do Anti-Monitor, onde aconteceu uma grande batalha. Os Guardiões de Oa deixaram o universo e os Lanternas Verdes receberam independência para patrulhar o universo como eles achassem melhor. Os Guardiões permitiram que Guy continuasse com o seu Anel de Poder, desde que ele aceitasse receber um treinamento no planeta natal dos Guardiões. E mesmo relutante, o Guy aceitou. Mais tarde, o Guy conseguiu escapar do planeta Malthus e voltou para a Terra, onde se declarou líder da tropa dos Lanternas Verdes. E é claro que os outros Lanternas recusaram. Mais tarde, o Guy se tornou um dos fundadores da nova Liga da Justiça, que mais tarde se tornaria a Liga da Justiça da América, constituída por Batman, Canário Negro, Besouro Azul, Capitão Marvel, Doutor Destino, Doutor Luz, Caçador de Marte, Senhor Milagre, Oberon e, claro, o próprio Guy. Nesse grupo, o Guy também se considerava o líder, mas seus companheiros nunca o reconheceu como um. O único que mantinha o Guy na linha era o Batman. Tentando assumir a liderança do grupo, o Guy até tirou o anel para lutar contra o Batman, e ele foi nocauteado com um único golpe pelo Batman. Depois que acordou, o Guy ficou extremamente irritado pela derrota e começou a procurar o seu anel, que acabou caindo entre o console de um computador. Acontece que nesse momento ele acaba se assustando e bate a cabeça, desmaiando novamente. Depois que acorda, o Guy acaba desenvolvendo uma nova personalidade totalmente contrária da anterior. Ele se torna uma pessoa carismática, humilde e pacífica. Essa troca de personalidade sempre viria a acontecer quando o Guy fosse atingido com uma pancada na cabeça a ponto de nocauteá-lo. Quando o Hal Jordan se tornou o Parallax, o Guy o enfrentou e teve o seu anel destruído. Com isso, Guy usou de outro modo para conseguir poder. Durante uma expedição na Amazônia com um empresário rico, o Guy encontrou um cálice em uma caverna. E após beber, ele descobriu toda a verdade sobre o seu passado como descendente da linhagem Vuldarian. Ele descobriu também os seus novos poderes, onde podia transformar seu corpo em armas táticas.
o que o permitiu continuar o seu caminho como um super-herói, agora com o codinome de Guerreiro. No início ele teve dificuldades para utilizar os seus poderes, o que os causava até dor nas transformações, mas com a ajuda de seu antepassado ele pôde utilizar os seus poderes ao máximo. Bom, e quando o Parallax possuiu o Guy Gardner e outros Lanternas Verdes, ele teve o seu DNA voldariano substituído por um DNA humano. O anel do Hal Jordan acabou se dividindo em dois, e com isso o anel do Guy Gardner foi restaurado. E então, novamente, o Guy se torna um Lanterna Verde. E em um determinado momento, o Guy estava sendo um membro muito problemático da tropa dos Lanternas Verdes. E ao passar dos limites, ele batalhou em um duelo contra o Hal Jordan e foi expulso da tropa e perdendo o seu anel de poder. E também quando o Sinestro morreu, o Guy Gardner, com a ajuda do Lobo, conseguiu achar e pegar o anel amarelo e utilizou durante um tempo. Ele retornou para a Liga da Justiça e até enfrentou o Apocalipse e lutou até não aguentar mais em pé. Mas depois o anel acabou sendo destruído pelo Hal Jordan quando ele era o Parallax. Bom, e durante a batalha da noite mais densa em Oa, o Kylo Rayner aparentemente acaba morrendo e seu anel sai à procura de um novo candidato. E com a morte do Kyler, o Guy Gardner ficou furioso e explode em fúria. Com isso, ele atraiu a bateria de um Lanterna Vermelho que estava morto. E então o Guy colocou o anel vermelho e se tornou um membro da tropa dos Lanternas Vermelhos. Mais tarde, Mogo usa sua atração gravitacional para puxar o Guy para uma piscina de águas medicinais, que remove o anel vermelho. Por mais que tenha removido o anel, o Guy ainda ficou com resquícios da energia do anel vermelho em seu corpo. Durante a Guerra dos Lanternas Verdes, o Guy utilizou o anel vermelho mais uma vez, e depois Kylo Rayner purificou o Guy com a energia de um anel azul. Bom, e durante os eventos do Flashpoint, o Guy era um proprietário e um barman de um local chamado Os Guerreiros, e ele vivia uma vida tranquila e pacífica no interior da Austrália. E na HQ Origens Secretas dos Novos 52 é recontada a história de origem do Guy, mas com algumas diferenças. Nessa história, o Guy Gardner tem uma irmã e um irmão, e ele é agredido constantemente pelo irmão mais velho. Seus pais dão mais atenção para sua irmã mais nova e para o seu irmão mais velho, que joga no time de futebol da escola e é o preferido dentre os três. Com isso, o Guy acabava ficando excluído. Em um certo momento, a mãe do Guy acabou morrendo. Certo dia, ele encontrou o irmão chorando no quarto e o Guy tentou ajudá-lo, mas é brutalmente espancado pelo irmão. A sua irmã tenta ajudá-lo e também é agredida. Com isso, Guy fica furioso e com um taco de beisebol, ele quebra o braço do seu irmão. O pai do Guy o agrediu porque agora seu irmão ficaria fora do jogo. Bom, e quando eles ficam mais velhos, os três entram para a polícia. O seu pai aparentemente parece ter caído no alcoolismo. Bom, certo dia em uma patrulha, o Guy acabou entrando em confronto contra bandidos. E a partir desse momento, sua raiva começou a retornar. Depois, era a vez do seu irmão trocar tiros contra bandidos. E ele foi atingido, mas o Guy conseguiu ajudá-lo jogando a moto na direção aos bandidos. O Guy colocou o irmão no carro de polícia e o levou para o hospital. No caminho, um anel energético acaba quebrando o vidro do carro e entra no dedo do Guy, fazendo ele se tornar um Lanterna Verde. Depois que entrou para a tropa dos Lanternas Verdes, o Guy foi para uma missão onde acabou sendo abandonado pelos Guardiões e pelo restante da tropa. E ele teve que lutar sozinho contra o Atrocitus. O Guy foi brutalmente espancado pelo Atrocitus, mas a sua raiva queimou cada vez mais, até que ele conseguiu derrotar o Atrocitus e pegou o seu anel vermelho e o colocou no lugar do anel verde. Nesse momento, o Guy se entregou à sua raiva e se tornou um Lanterna Vermelho. E fora dos quadrinhos, o Guy Gardner apareceu em um piloto fracassado de Liga da Justiça da América, onde foi a primeira tentativa de levá-lo para a televisão. Essa Liga da Justiça era composta pelo Caçador de Marte, Flash, Átomo, Fogo, Gelo e o próprio Guy Gardner. Bom, e também em um certo episódio de Looney Tunes, o Guy teve uma participação juntamente com outros Lanternas Verdes,
onde o Patolino até chegou a usar o anel do Hal Jordan, se tornando um Lanterna Verde. E na animação Batman Bravos e Destemidos, tivemos a primeira aparição real do Guy Gardner nas telas. E também na animação Justiça Jovem, tivemos uma participação do Guy, onde ele brevemente salva um ônibus escolar. Na série animada dos Lanternas Verdes, o Guy aparece no episódio da primeira temporada, onde ele é apresentado como um novo Lanterna Verde responsável pelo setor 2814, substituindo o Hal Jordan. E recentemente foi revelado que o Guy Gardner vai fazer parte do novo filme Superman Legacy, onde ele vai ser interpretado pelo ator Nathan Fillion. Bom, e eu espero que eu tenha trazido o máximo de informações sobre o Guy Gardner para aqueles que ainda não conheciam muita coisa sobre ele. Bom, e se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo. É isso, muito obrigado e até a próxima. Fui!